A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Hoje eu gostaria, antes de vir com a palavra, com a reflexão, eu gostaria de falar, a todos que, onde essa palavra chegar, e explicar o motivo, desse canal, a qual o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração, e eu só venho aqui quando o Senhor me fala para vir. Porque tudo tem um propósito, né? E o propósito deste canal é trazer uma reflexão. Não é pregar, não é trazer um estudo teológico, mas uma reflexão da palavra de Deus. É nos fazer refletir como está a nossa vida, né? E hoje o Senhor, ele trouxe essa palavra ao meu coração e eu senti o desejo, de estar gravando esse vídeo, porque eu só venho gravar quando o Senhor fala no meu coração. E o Senhor falou comigo nessa manhã a respeito de Daniel, aquele homem que foi lançado na cova dos leões. O Senhor falou forte no meu coração que Daniel, ele estava vivendo um momento muito bom na sua vida, né? Ele era ali um dos governantes ali da Babilônia. E a Bíblia diz que ele sobressaiu aos outros. Ou quer dizer, ele estava numa posição muito boa, onde o rei amava Daniel. E ele sobressaía porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Só que, pelo fato dele estar sobressaindo aos outros, o que aconteceu? Eles, então, um espírito de inveja muito grande, sobre a vida de Daniel. E eles, então, levaram o rei a assinar um decreto que todos aqueles que invocassem qualquer um deus, que não fosse ao rei, que fosse lançado na cova dos leões. E a Bíblia, ela é bem clara em dizer que Daniel, chegou até o conhecimento de Daniel esse decreto, que não podiam fazer nenhuma petição para nenhum Deus. E a Bíblia diz que Daniel, ele continuou, isso que falou muito comigo, ele continuou fazendo o que ele já fazia. Orava 3 vezes por dia. Então, amados, isso me fez refletir muito. Tá lá no livro de Daniel, no capítulo 6, tá? Essa passagem. O versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, que foi chamado por Deus homem muito amado, era um homem que não deixava se levar pela circunstância. Quantas pessoas hoje, irmãos, que receberam uma bênção, que estão vivendo um momento feliz na sua vida e que esquece de Deus. Daniel estava vivendo um momento feliz. Ele estava vivendo um momento de honra. Ele estava sendo honrado pelo rei, pelo reino, Ele, sendo um dos principais, ele sobressaiu aos outros. Mas ele nunca deixou de orar 3 vezes ao dia. E agora vem esse decreto. Aqueles que pedirem para outros deuses a não ser o rei, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel, ele não hesita. Ele continua orando 3 vezes por dia. Sabe por quê? Daniel entendeu que é muito mais perigoso para um ser humano, para um servo do Senhor, deixar de orar do que enfrentar a cova dos leões. Irmãos, isso é tremendo.
Isso é tremendo. Daniel, ele sentiu que o perigo maior na vida dele seria parar de orar e não os leões. E assim ele foi jogado na cova dos leões. A gente conhece essa história. Os leões tiveram que jejuar, porque leão gosta de carne. E Daniel ali não estava na carne. Daniel estava no espírito. E o Senhor fechou a boca dos leões, porque Daniel preferiu orar. Então fique hoje para nossa reflexão do dia. Tenha uma vida de oração. Não deixe para orar somente quando as coisas estiverem ruins, mas tenha uma rotina de oração. Porque quando nós temos uma rotina de oração, não há leão, não há leões, não há demônios, não há circunstância que possa nos abater. Amém? O Senhor fechou a boca dos leões e no outro dia de manhã o rei chega e pergunta: acaso Deus que tu tanto serve, ele pôde te livrar dos leões? E Daniel responde lá de dentro: ó rei, ele estava vivo para a glória de Deus. Então a nossa reflexão do dia: tenha uma constância de oração. Não deixe que as circunstâncias da vida te tire dos pés da cruz. Deixe as suas candeias cheias, porque quando chegar as afrontas do inimigo, o Senhor fecha a boca dos leões. Amém? Fica aí essa reflexão para o seu dia. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Amém?